Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um Evangelho retirado da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Nós vamos falar hoje sobre a misericórdia divina. A misericórdia de Deus se manifestou através da sua graça, que é a sua bondade, o seu amor por todos os homens. A misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso também não é brando e pacífico, não é? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação ainda, sem grandeza, mas com todas as possibilidades de se melhorar, não é? O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que se sustenta acima dos golpes que possa vir a sofrer, não é? Somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos faz experimentar as mesmas situações que proporcionamos aos outros. Então, devemos ter cuidado com aquilo que fazemos. Por isso, sejamos misericordiosos para que possamos obter misericórdia e perdoemos sempre para que possamos ser perdoados tanto pelos homens quanto por Deus, não é? Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, do abandono das crianças, não é? Dos velhos, dos menos favorecidos, daquele que busca alimento, que seja na nossa porta ou em qualquer outro lugar, ou daquele que necessita de alguma verba para a sua manutenção ou educação de seus filhos. E aquele misericordioso também é aquele que esquece o seu egoísmo e pensa no próximo. No livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca nos diz assim, sobre a lição Misericórdia Divina. Ele diz: perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma, nosso destino, lei de causa e efeito, não é? Caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Então veja bem, quando ele nos diz que a misericórdia, que todo bem que possamos fazer aos outros, são verdadeiros advogados de nossas causas perdidas. Porque todo bem que fizermos vai ficar na nossa conta. Temos débito e crédito, não é? Então, se tivermos esses créditos aí guardados, vão ser nossos verdadeiros advogados de defesa, não é? Veja só que coisa mais maravilhosa. Então, vale a pena tentarmos, buscarmos fazer tudo isso em benefício, em nosso próprio benefício, não é? Para que haja o verdadeiro perdão, basta nos dizer que perdoamos? Não, claro que não. O perdão, ele tem que vir de dentro de nosso ser, não é? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, ele nos coloca algo bem interessante sobre o perdão. Ele nos diz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Vejamos. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade, quer dizer, a sensibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga,
impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, bondade, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso? Né? Então, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. Não é assim. Nós temos que perdoar de alma, de coração realmente, não é? Com a mente ciente de que o perdão é para sempre. Achamos difícil perdoar porque somos almas ainda inferiores, quer dizer, distanciados de Deus que nos aguarda, compassivo, que tem compaixão, que é misericordioso conosco. A decisão de cumprir a sua lei de amor é sempre nossa. Então, que possamos trabalhar em nós essa facilidade do perdão, porque uma vez que queremos ser perdoados, temos que perdoar também. É lei divina, não é? É lei de ação e reação. Tudo aquilo que dermos, vamos obter também. Então, é misericórdia divina realmente, não é? Então vale a pena tentarmos, por mais difícil que pareça. Aí muitos poderão dizer: mas é porque você não sabe o que o outro me fez. Mas a gente esquece de um porém. A gente só olha um lado, né? A gente olha só de um lado. Mas vejamos, todos nós temos um passado, né? Temos um passado. E esse passado nós não lembramos. Passado, quando a gente diz, é uma vida passada, não é? E nós não lembramos disso. Então, aí é que está a misericórdia divina, porque ele nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos frente a frente com o nosso adversário, lá de um passado, para podermos nos ressarcir hoje. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade, porque toda pessoa, em qualquer momento de sua vida, pode modificar-se, sendo merecedora da misericórdia divina também. Isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Então, vale a pena tentarmos. A prática da misericórdia evita muito sofrimento. Muitas vezes precisamos passar por dificuldades para amolecer o nosso coração. E poderia ser diferente, não é? Não precisaria ser com dificuldade. Quem já desenvolveu a misericórdia não necessita mais da dor para aprender a lição, porque consegue simplesmente perdoar, não é? Para ser perdoado também. Porque, afinal de contas, a dor, ela é o quê? Ela é um despertador de almas, indica que nos afastamos do bem, do amor, não é? Quando compreendemos que somos companheiros de dor, vemos a vida com outros olhos. Deixamos de ser tão rigorosos com as outras pessoas e enxergamos todos com compaixão, porque todos nós passamos pela dor, então somos companheiros da dor, não é? Então quando já conseguimos ver com os olhos do coração, já conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em nosso coração. A compaixão nos ajuda a sermos misericordiosos. Compaixão é o sentimento piedoso para com os problemas, as dores do outro, acompanhado do desejo de minorar, quer dizer, abrandar a sua infelicidade. Sempre que a impaciência ameaçar a nossa boa vontade, faça o exercício da compaixão quando nos colocamos no lugar do outro, não é? Algo muito mágico acontece dentro de nós
e aí o coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e a partir daí algo muito importante que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o nosso parentesco. Somos todos irmãos perante Deus. Não tem como negar isso. Somos uma só energia, somos todos luz, estamos ligados uns aos outros. Tanto é que não vivemos sós, nós vivemos em sociedade. Impossível ferir alguém sem sair ferido também. O exercício da compaixão nos torna seres humanos melhores. A misericórdia prepara o nosso coração para outros sentimentos. A misericórdia de Deus acorda todos os dias mais cedo do que nós, né? Abre as portas para a prática da caridade. Os espíritos ensinam que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a evolução de cada um se faz dentro da nossa capacidade. Sejamos pacientes e misericordiosos, ensinando, se preciso, repetindo aquilo que não conseguem fazer. Tenhamos paciência, vamos ensinar novamente, não é? Vamos livrar nossos pensamentos, nossa mente daqueles pensamentos negativos, agressivos ou de críticas irritadas, porque isso não faz bem a ninguém. A misericórdia deve ser uma virtude ativa, não é? Deus é muito paciente, Deus é misericordioso e vagaroso na ira. Isto tem grande capacidade de suportar e nós uma pequenina capacidade de suportar. Então que possamos trabalhar em nós toda essa impaciência, não é? Ele sabe esperar e não é impaciente como nós. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 46, na parábola do joio e do trigo, ele é como o agricultor que sabe esperar, deixa crescer o bom trigo e por amor não arranca, não é? Sequer o joio, deixa-os crescer juntos e assim um aprende com o outro. Assim somos nós também. Deus coloca aqueles que são considerados o joio, não é? Junto conosco. Para quê? Para crescermos juntos. Se sabemos um pouquinho mais, vamos ter condições de ensinar a quem não sabe. Trouxemos uma história para ilustrar o nosso evangelho bem interessante. Havia um rei que, apesar de ser muito rico, tinha fama de ser um grande doador, desapegado da riqueza e muito misericordioso. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava, mais ao seu povo, não é? Auxiliando, mais os cofres do seu fabuloso palácio se enchiam. Um dia, um sábio que estava passando por muitas dificuldades procurou o rei. Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. Não conseguia entender como é que o rei, que não estudava as sagradas escrituras, nem levava uma vida de penitência e renúncia, ao contrário, vivia rodeado de luxo e riquezas, não se contaminava com tantas coisas materiais. Afinal, ele, como sábio, havia renunciado a todos os bens da terra, vivia meditando e estudando e, contudo, se reconhecia com muitas dificuldades na alma. Sentia-se em tormenta e o rei era virtuoso e amado por todos. Ao chegar em frente ao rei, perguntou-lhe qual o segredo de viver daquela forma. O rei respondeu: acenda uma lamparina e passe por todas as dependências do palácio, e você descobrirá qual é o meu segredo. Porém, há uma condição.
Se você deixar a chama da lamparina que se apagar, cairá morto no mesmo instante. Pronto, aquilo foi o bastante, né? O sábio pegou a lamparina, acendeu e começou a visitar todas as dependências do palácio. 2 horas depois, voltou à presença do rei e o rei lhe perguntou: Você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência, porque temia perder a vida se a lamparina se apagasse, respondeu: Majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com o olhar cheio de misericórdia, o rei contou o seu segredo. Pois é assim que eu vivo. Tenho toda a minha atenção voltada para manter acesa a chama de minha alma, que embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Tenho a consciência de que sou eu que preciso iluminar meu mundo com a minha presença e não o contrário. O sábio representa na história as pessoas insatisfeitas, aquelas que dizem que nada vai bem, vivem irritadas e afirmam ter raiva da vida. O rei representa as criaturas tranquilas, ajustadas, confiantes, criaturas que são candidatas ao triunfo nas atividades que se dedicam, são sempre agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Quando se tornam líderes, são criativas, dignas e enriquecedoras. Deste último grupo, saem os que promovem o desenvolvimento da sociedade, os gênios criadores e os grandes cultivadores da verdade, né? Então, e ainda trouxemos uma frase para ensinar, uma frase de Marmion. Nada desarmará mais a justiça de Deus em relação a nós que a misericórdia que tivermos para com os outros. Uma ótima reflexão, obrigada por assistir e divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar com o Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.